Já alguma vez sentiu uma pontada de frustração ao tentar abrir um frasco que antes abria sem pensar? Ou talvez tenha notado que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que antigamente. Esta perda de força não é imaginação sua, nem é simplesmente coisa da idade que temos de aceitar. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, chamada sarcopenia, a perda gradual de massa muscular. Pode fazer-nos sentir mais frágeis, menos independentes e roubar-nos a alegria de atividades simples, como brincar com os netos ou cuidar do jardim. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode não estar apenas no ginásio ou em comer mais bifes? E se eu lhe dissesse que existe um humilde vegetal, muito comum em Portugal, que tem o poder de competir e, em alguns aspectos, até superar a carne na construção muscular? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e partilhar hábitos simples e poderosos que pode começar a usar hoje mesmo para reverter a perda de músculo, recuperar a sua força e sentir-se mais jovem e vibrante. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode ser a peça que faltava no seu puzzle. Vamos então diretos ao assunto que o trouxe aqui, a essa promessa de um superalimento que pode mudar o jogo. Esqueça por um momento os batidos de proteína caros e os suplementos com nomes complicados. O herói da nossa história é um velho conhecido das nossas tascas e dos nossos lanches de verão: o tremoço. Sim, leu bem. Aquele pequeno grão amarelo que tantas vezes comemos como petisco com uma cerveja é uma autêntica potência nutricional, especialmente para quem quer combater a perda muscular depois dos 60. Muitos ficam surpreendidos quando ouvem isto. Tremoços? Mas isso não é só um snack salgado? A verdade é que o tremoço é uma das fontes de proteína vegetal mais ricas e completas que existem. Para que tenha uma ideia, por cada 100 gramas, os tremoços podem ter até 36 gramas de proteína. Isto é uma quantidade comparável e por vezes superior à de muitas carnes e peixes. Mas a vantagem não fica por aqui. Ao contrário da carne vermelha, o tremoço tem um teor de gordura muito baixo e é isento de colesterol. Além disso, a proteína do tremoço é de alta qualidade, contendo quase todos os aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção que o nosso corpo precisa para reparar e construir novo tecido muscular. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos desgastam-se e precisam de ser substituídos. Os aminoácidos são esses tijolos novos, e o tremoço oferece um fornecimento abundante e de qualidade. Mas há mais. Os tremoços são incrivelmente ricos em fibra. E por que é que isto é importante para os seus músculos? Uma boa saúde intestinal, promovida pela fibra, significa que o seu corpo absorve melhor todos os nutrientes que ingere, incluindo a proteína. De nada adianta comer os melhores alimentos se o seu corpo não consegue aproveitar o que eles têm para oferecer. A fibra ajuda a regular o sistema digestivo, alimenta as boas bactérias no seu intestino e garante que os tijolos para os seus músculos chegam efetivamente ao seu destino. E não podemos esquecer os minerais. São ricos em magnésio, essencial para a contração e relaxamento muscular, e em potássio, que ajuda a manter o equilíbrio de fluidos e a função nervosa, ambos cruciais para um desempenho muscular ótimo. Integrar os tremoços na sua vida é extremamente fácil. Pode continuar a comê-los como um snack saudável entre as refeições, mas opte por versões com menos sal ou passe-os por água para remover o excesso. Pode também adicioná-los a saladas, para lhes dar mais substância e um toque crocante, ou até triturá-los para fazer uma espécie de hummus ou paté para barrar no pão. Há até quem use farinha de tremoço para enriquecer pães e bolos. O importante é começar a olhar para este petisco com outros olhos, como um verdadeiro aliado da sua força e vitalidade. Agora, ter os melhores ingredientes não chega se a argamassa for de má qualidade. E no nosso corpo, essa argamassa é a água. A hidratação é fundamental e é o primeiro hábito que precisamos de corrigir. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai a pique.
Os músculos não conseguem contrair-se eficientemente. Os nutrientes demoram mais tempo a chegar às células e as toxinas demoram mais a ser removidas. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água e não sentir sede. Por isso, não podemos esperar que o corpo nos peça. Temos de ser proativos. A dica não é apenas beba mais água, é beba a água de forma inteligente. Uma forma de o fazer é garantir que não está apenas a ingerir líquido, mas também os eletrólitos que o corpo perde. Uma maneira simples é adicionar uma pequena pitada de sal marinho integral e umas gotas de limão a um copo de água pela manhã. O sal fornece minerais essenciais e o limão ajuda a alcalinizar o corpo. Outra estratégia é comer a sua água. Alimentos como pepino, melancia, melão, laranjas e alface são riquíssimos em água e ajudam a manter a hidratação ao longo do dia. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia, em vez de beber 2 copos grandes de uma só vez. Imagine que as suas plantas precisam de ser regadas. Não lhes deita um balde de água de uma vez, pois não? Rega-as devagar, para que a terra absorva a água. O nosso corpo funciona de forma semelhante. Ao combinarmos o poder proteico dos tremoços com uma hidratação constante e inteligente, já estamos a dar aos nossos músculos as 2 ferramentas mais básicas e essenciais para a sua reconstrução. Agora que já temos os tijolos, com os nossos tremoços, e a argamassa, com a hidratação, precisamos dos trabalhadores para pôr tudo no sítio. E esses trabalhadores são os nossos movimentos diários. Quando falamos em exercício para ganhar músculo, muitas pessoas imaginam halteres pesados e ginásios barulhentos, o que pode ser intimidante. Mas a verdade é que podemos construir e manter a nossa força com movimentos simples, funcionais, que podemos integrar no nosso dia a dia, sem sequer precisarmos de equipamento. Vamos chamar-lhe movimento invisível. O primeiro e talvez o mais importante destes movimentos é o agachamento na cadeira. Pense em quantas vezes por dia se senta e se levanta de uma cadeira, de um sofá, da sanita. Cada uma dessas vezes é uma oportunidade. Em vez de se apoiar nos braços da cadeira ou de se deixar cair, tente fazer o movimento de forma controlada, usando apenas a força das suas pernas. Sente-se devagar e, ao levantar-se, faça força nos calcanhares e contraia os músculos das pernas e dos glúteos. Se for difícil no início, comece por se levantar usando o mínimo de ajuda possível das mãos. Tente fazer uma série de 5 a 10 levantamentos controlados várias vezes ao dia. Pode ser enquanto espera que a água para o chá ferva ou durante os anúncios do seu programa de televisão preferido. Este simples exercício fortalece os quadríceps, os glúteos e os músculos do core, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar, subir escadas e, crucialmente, para prevenir quedas. Outro movimento fantástico são as flexões na parede. Esqueça as flexões no chão, que podem ser demasiado exigentes. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede firme. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Depois, incline-se para a frente, dobrando os cotovelos até o seu nariz quase tocar na parede e empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços. É o tipo de força que usa para empurrar um carrinho de compras, para se levantar se cair ou para pegar num neto ao colo. Comece com 5 ou 6 repetições e vá aumentando à medida que se sentir mais forte. Por fim, vamos transformar as tarefas domésticas em oportunidades de treino. Quando for às compras, em vez de usar sempre o carrinho, tente levar um cesto com alguns produtos. Sinta o peso nos seus braços. Ao descarregar as compras, em vez de levar tudo de uma vez, faça várias viagens e concentre-se em manter uma boa postura. Pegue numa lata de feijão ou num pacote de arroz e faça algumas flexões de bíceps antes de o arrumar na prateleira. Ao arrumar pratos nos armários mais altos, estique bem o corpo, ativando os músculos das costas e do abdômen. A chave é a intenção. Em vez de fazer as coisas no piloto automático, pense nos músculos que está a usar.
A consistência destes pequenos movimentos diários é muito mais eficaz do que uma ida esporádica ao ginásio. Agora, de nada adianta fazer estes movimentos e comer os tremoços se o fizermos nos momentos errados. Isto leva-nos ao nosso próximo hábito, a importância do timing da proteína. Muitos de nós crescemos com o hábito de tomar um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café, um almoço razoável e a maior refeição do dia ao jantar. Do ponto de vista da construção muscular, esta distribuição é péssima. A síntese de proteína muscular, o processo de reparação e construção do músculo precisa de um estímulo constante ao longo do dia. Se passamos a manhã inteira quase sem proteína, depois damos um grande aporte ao almoço e outro ao jantar, o corpo não consegue aproveitar tudo. Uma parte dessa proteína pode até ser armazenada como gordura. O ideal é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas principais refeições. O pequeno almoço é especialmente crítico. Depois de uma noite de sono, o nosso corpo está num estado catabólico, ou seja, de quebra muscular. Precisamos de lhe dar proteína de qualidade logo pela manhã para travar esse processo e iniciar a reconstrução. Troque o pão branco com manteiga por um pão de sementes com um ovo mexido. Adicione um iogurte grego natural, que é rico em proteína. Até pode juntar uma colher de sementes de cânhamo ou de chia ao seu iogurte ou papas de aveia. Ao almoço, certifique-se de que tem uma boa porção de peixe, frango, leguminosas ou, claro, os nossos tremoços. Ao jantar, pode manter uma dose de proteína, mas talvez um pouco mais leve. Um lanche a meio da tarde com um punhado de amêndoas ou um queijo fresco também pode ajudar a manter esse fornecimento constante de tijolos para os seus músculos. Imagine que está a construir a sua parede de músculo. Não adianta receber um caminhão de tijolos de uma vez ao fim do dia. É muito mais eficiente receber pequenas entregas de tijolos ao longo de todo o dia, para que os trabalhadores, os seus movimentos, tenham sempre material com que trabalhar. Esta simples mudança na distribuição das suas refeições pode ter um impacto enorme na sua capacidade de manter e até aumentar a sua massa muscular. Já cobrimos um alimento estrela, a hidratação, movimentos inteligentes e a importância de quando comemos. Mas existe um construtor de músculo silencioso e profundamente poderoso que a maioria de nós negligencia, especialmente à medida que envelhecemos: o sono. Podemos fazer tudo bem durante o dia, mas se não tivermos um sono de qualidade, estamos a deitar por terra grande parte do nosso esforço. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo entra em modo de reparação intensiva. É neste período que é libertada a hormona do crescimento humano, a HGK-ADA, que é absolutamente vital para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Quando fazemos os nossos agachamentos na cadeira ou carregamos as compras, estamos a criar microlesões nas nossas fibras musculares. Isto é normal e é assim que o músculo cresce, mais forte do que antes. Mas essa reparação e crescimento só acontecem de forma eficaz quando estamos a dormir profundamente. Se o nosso sono é interrompido, superficial ou demasiado curto, estamos a privar o nosso corpo da sua principal janela de oportunidade para se reconstruir. Infelizmente, para muitos de nós, depois dos 60, uma boa noite de sono pode parecer um luxo. As idas à casa de banho, as dores, as preocupações, tudo parece conspirar contra nós. Mas há estratégias simples que podem melhorar drasticamente a qualidade do nosso descanso. Primeiro, a rotina é rainha. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico, o chamado ritmo circadiano. O corpo começa a antecipar a hora de dormir e prepara-se para isso. Segundo, transforme o seu quarto num santuário de sono. Deve ser o mais escuro, silencioso e fresco possível. A luz, especialmente a luz azul dos ecrãs de telemóveis, tablets e televisões, interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Desligue todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou um podcast relaxante. Terceiro,
Preste atenção ao que come e bebe à noite. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool perto da hora de deitar. Um chá de camomila ou cidreira pode ser uma boa opção. E aqui entra novamente um mineral que já falamos, o magnésio. O magnésio é conhecido como o mineral do relaxamento. Ajuda a acalmar o sistema nervoso e a relaxar os músculos, preparando o corpo para o sono. Pode encontrá-lo em vegetais de folha escura, sementes de abóbora, amêndoas e abacate. Se suspeitar que a sua dieta é pobre em magnésio, fale com o seu médico sobre a possibilidade de suplementação. Um sono reparador é o alicerce sobre o qual toda a nossa força é construída. E agora, para a nossa última dica, aquela que prometi que o iria surpreender. Falamos de comida, água, movimento e descanso. O que falta? Falta a energia que alimenta tudo isto, e essa energia vem do nosso sol, a vitamina D. A maioria das pessoas associa a vitamina D à saúde dos ossos, o que está correto. Mas estudos recentes têm mostrado uma ligação fortíssima entre níveis baixos de vitamina D e a perda de massa muscular, a sarcopenia. A vitamina D desempenha um papel crucial na função muscular. Existem receptores de vitamina D nas nossas células musculares, o que indica que ela tem uma ação direta na sua força e contração. Pessoas com deficiência de vitamina D têm significativamente menos força e mais dificuldade em realizar tarefas do dia a dia. A boa notícia é que, em Portugal, temos sol em abundância. Não precisamos de suplementos caros na maioria dos casos. A nossa pele produz vitamina D quando exposta à luz solar. A recomendação é expor os braços e as pernas ao sol, sem protetor solar, por cerca de 15 a 20 minutos por dia, de preferência no início da manhã ou ao fim da tarde, quando o sol não é tão forte. Isto pode ser perfeitamente combinado com os outros hábitos. Faça uma pequena caminhada matinal. Sente-se na varanda a beber o seu café. Cuide das suas plantas no jardim. Esta pequena dose de sol não só vai encher os seus depósitos de vitamina D, como também melhora o humor e ajuda a regular o ciclo do sono. Como vê, não se trata de uma única solução mágica, mas de um conjunto de pequenos hábitos que se apoiam uns aos outros. É começar o dia a dar proteína ao seu corpo, fazer alguns movimentos conscientes enquanto trata das suas coisas, petiscar uns tremoços ricos em proteína a meio da tarde, bebericar água ao longo do dia, apanhar um pouco do nosso sol maravilhoso e, finalmente, entregar o seu corpo a uma noite de sono reparador para que ele possa fazer a sua magia. É um ciclo virtuoso. Quando dorme melhor, tem mais energia para se mover. Quando se move, o seu corpo usa melhor a proteína que come. E tudo isto junto resulta em músculos mais fortes, mais energia e uma vida com mais qualidade e independência. Não se trata de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de ter força para pegar nos seus netos, para carregar as suas compras, para se levantar de uma cadeira sem ajuda e para viver a sua vida nos seus próprios termos. E isso vale todo o ouro do mundo. Adoraria saber a sua opinião. Já conhecia o poder dos tremoços? Qual destes pequenos hábitos acha que consegue experimentar já esta semana? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio e partilha. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder os próximos conteúdos que estamos a preparar para si. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. Lembre-se, a idade é apenas um número. A sua força está nas suas mãos. Cuide-se e viva cada dia com mais energia e alegria. Até ao próximo vídeo.